livro de seleções. Então vinha muitas histórias, assim, tudo verdadeiras, né? Não tinha nenhuma ficção, era história verdadeira. E eu lia todos aqueles livros e lia todas aquelas seleções. Tanto é que quando eu descobri que o Di tinha síndrome de Down, foi para uma revistinha daquela que veio no mês que o Di nasceu. Ô mãe, mas só comentando sobre essa descoberta da síndrome de Down do Di tinha quantos anos quando vocês descobriram que a doença do Di era síndrome Eu de estava Down? eu morava em Mogi das Cruzes, na casa da Harumi. Ele tinha recém-nascido. Aí quando chegou a revista do Marco, né, que lá do quartel mandaram pro Marco, e aí, mas eu não desconfiei, porque o Di era um autêntico japonesinho, né? Cabelo tudo espetadinho, olhinho puxado, eu achei que ele era mais japonesinho. Não, isso quando ele nasceu, né? Quando ele nasceu. Mais japonesinho do que a Mary e o Newton. Ainda a Harumi falou, nossa, ele é bem japonesinho, né? E os médicos também não falaram nada, né? Não, quando era um hospital novo, estava inaugurando lá em Mogi das Cruzes, onde eu tive o Valdir. E a enfermeira que me levou até na porta, carregando o Valdir, falou, esse neném da senhora vai precisar de muitos cuidados. Ela falou isso. Vai ter que ter muitos cuidados. Mas eu achei que era muito cuidado como neném, né? E estava um frio, Mogi das Cruzes, estava um frio. E ele teve icterícia. Quando chegou à noite, eu descobri assim, ele estava todinho amarelinho. Eu entrei em pânico, né? Aí a gente saiu com o Paulo e o Marco, e com o Di embrulhado, mais de 6 cobertores. Paulo, assim, o marido da Harumi. para procurar um médico, né? E aí ele ficou internado no hospital, tomando aquele banho de luz, né? Aquela coisa toda. Mas eu nunca desconfiei que ele tinha síndrome de Down, apesar de eu ter lido, né? E falou que os Down não sobreviviam até 4 anos e faleciam. Então, mas aí quando que a senhora veio descobrir que o Di tinha síndrome de Down? Depois que eu voltei para Coimbra, tudo, né? Que eu comecei a perceber que ele não se desenvolvia igual a Mary e o Newton, né? Ele era todo molinho. Aí que eu fui e levei ele num médico do quartel, e aí ele falou para mim. Mas ele não falou síndrome de Down, naquele tempo não falava síndrome de Down. Falava, era mongolismo, né? Mongoloide, né? É mongoloide. Ele falou, o filho da senhora é mongoloide. Eu falei, o que é isso? Né? Aí ele falou conta uma história lá dos mongóis, Que tem uma semelhança, deram esse nome. É isso, na época. E aí eu voltei para casa mais embananada do que tudo, né? Mas ele tinha quantos anos, você sabe? Era pequeno ainda? Era pequenininho ainda. Mas ele era tão bonitinho, ele era aquele japonesinho autêntico, assim, tão bonitinho. Aí a gente, sem saber mesmo que a orientação de Deus, a gente começou a fazer. Marco fazia massagem nele, exercício nele, aquela coisa toda, né? Aí, como o Marco viu que ele não estava desenvolvendo, o Marco pediu transferência lá da fronteira, por causa do dia, para procurar recurso. Aí nós fomos para Guarujá. Lá em Guarujá, um dia eu estava fazendo massagem nele na praia, com a areia do mar, assim, nas perninhas dele. Uma médica lá apareceu e abaixou assim, e ela tratava crianças assim. É tudo uma coisa que puxa a outra, né? E aí ela falou assim, esse neném precisa fazer um exame na cabeça, não sei o quê, eu tenho uma clínica em São Paulo. Isso aqui ela deixou o endereço, e aí eu deixei as crianças com uma vizinha, ela chamava até Florinda, bem preta, sabe, que era minha amiga. E nós fomos para São Paulo, nessa clínica. Aí fez, né, aquele exame nele. Mas aí foi a primeira orientação realmente... Aí, nossa, a orientação era bem barra pesada, sabe? Se ele chorasse, que era para mim comprar um chiqueirinho assim por ele, se ele chorasse era para deixar ele chorar, para não pegar. Mas eu não aguentava fazer o que a médica mandava de jeito nenhum. Era a técnica que tinha na época, né? Nossa, era uma técnica muito bruta, sabe? Eu não fiz mesmo. Ele chorava, eu chorava junto, né? Você lembra o nome da médica, mãe? Não. Ela teve paralisia infantil, ela tinha dificuldade de andar, sabe? Ela puxava uma perna, mas era uma clínica grande, a clínica dela, sabe? Ela me deu todos os remédios que ele tinha que tomar. Aí o Dr. Braz aqui, em Pouso Alegre,
quando eu levei o Dizinho, que eu já vim lá de Jundiaí e tudo, né? Aí o doutor Braz, que eu falei dos remédios, o doutor Braz conseguiu os remédios para mim, que eu não tinha condição de comprar. O doutor Braz todo mês dava os remédios, a gente começou a dar esse remédio. Como é que remédio que Que era para acelerar o cérebro, sabe? E Tipo umas vitaminas. tomar, colocar música alta para ele ouvir, sabe? Hoje não tem nada disso. Não. Colocar na APAI, sabe? Eu nem sabia o que era esse negócio de APAI. Aí procuramos lá em Jundiaí, achamos uma APAI, ele foi uns tempos, mas a gente achou que ele não estava sendo bem cuidado, tiramos. Aí tinha um colégio onde ali ele estudava, tinha uma parte que tinha para cuidar dessas crianças com deficiência mental. A gente colocou lá. Nossa, o dia era muito elevado. E aprontou nessa escola. Um dia se fechou no banheiro, cantando lá dentro. E as professoras berravam, pediam para ele abrir, não abria. Foram me buscar lá em casa, na vila, para me tentar tirar o dia de dentro do... Já tinha terminado a escola há tempo e ele lá dentro. E eu que consegui subir numa escadinha e falar com ele através do vidro. Eu vim te buscar, vamos embora, sabe? Não, ele não saía de lá dentro, não abria a porta. O dia deu bastante trabalho. Ele fugia muito.